Estava pensando no que falar, né? Como começar uma palestra é sempre um momento complicado, né? Você tem que ganhar o público nesses primeiros minutos, né? Daí, durante o dia de hoje, eu tive aqui desde de manhã acompanhando os demais colegas, né? E me veio à memória de uma conversa que a gente teve com o pessoal da OAB, lá no Paraná, no Curitiba, em 2008. Eles chamaram a gente para conversar um pouquinho sobre negociação. Não sou advogado, sou administrador, mas trabalho com o tema de negociação já fazem 7 anos. E eles tinham a seguinte visão, né? Eu lembro muito bem da conversa com a coordenadora lá da ESA, e ela falando o seguinte: Almir, a gente entende que o direito tem mudado, a gente entende que o perfil do advogado precisa ser diferente do que foi até hoje. A gente nota que muito do que se tem hoje de conflito se pede para que seja solucionado, se possível, fora das vias jurídicas tradicionais. Então a gente gostaria de fazer um trabalho aqui para capacitar os nossos advogados, para que eles entendam como negociar melhor, conciliar melhor, como mediar um pouquinho melhor os processos. Com isso a gente fez um trabalho lá que durou 1 ano, fizemos várias turmas de negociação para advogados, e a gente vem trabalhando esse programa, que é um programa adaptado a partir do programa de negociação da Escola de Harvard. A gente tropicalizou esse programa, na linha jurídica, a gente tropicalizou inclusive os cases jurídicos, para que a gente possa entender que, primeiro, negociamos o dia inteiro. Se a gente parar para pensar, a gente acorda negociando em casa. No meu caso, na maioria das vezes eu perco, porque eu tenho 3 mulheres em casa. Vamos negociar no trabalho, negociamos com os nossos clientes, negociamos parcerias, negociamos prazo, negociamos tempo, negociamos recurso, negociamos dinheiro, e quando a gente volta para casa, negocia mais um pouco. Então a ideia é, como que a gente pode negociar melhor? Como que a gente pode entender... Como a gente pode entender as formas de ser um melhor negociador dentro dessa perspectiva de técnicas de negociação. O que a gente nota existe sim técnicas para que se possa negociar melhor. Então vamos sem por enquanto, daqui a pouco a gente se acerta com ele. Então o grande desafio é como negociar melhor. Seja uma negociação que a gente tenha muitas vezes empresas inseridas, e a gente vai ver que boa parte desse conflito que a gente nota que tem gerado problema deriva de más negociações. Se a gente negociar bem, deixar muito claro o que se espera das nossas negociações, certamente a gente vai minimizar o atrito e o conflito lá na frente. Outra coisa que a gente tem que sempre olhar, será que dentro das perspectivas da negociação, o como a gente pode minimizar esses nuances técnicos e não técnicos. Nós vamos ver também que boa parte dos problemas de negociação que a gente tem são problemas comportamentais. Então a gente, quando está mediando, quando está arbitrando, a gente tem que sempre tentar olhar qual a postura da pessoa, como essa postura afeta o seu processo, e afeta a negociação como um todo. Então a ideia aí da nossa apresentação é rapidamente passar um pouquinho sobre as técnicas de negociação. Eu vou fazer isso baseado num caso real que está acontecendo nesse exato momento, que está sendo muito bem divulgado na mídia, que é o caso aí que envolve o conflito entre o grupo Casino, a rede de supermercados francesa, e o Pão de Açúcar. Então, na realidade, o que a gente olha, 2 empresas. Pegar, então, o Casino. Muitos anos atrás, chegou lá, dentro da sua estratégia corporativa, e definiu: eu preciso ir para outros países, eu preciso expandir a minha presença, eu preciso ser uma empresa global. Quais são os países de prioridade? Vamos para a China, vamos para os países emergentes. Quero ir para o Brasil. Então, vou procurar no Brasil empresas interessadas em vender um pedacinho da sua participação.
Chegaram no Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, tudo bem? Tudo, ó, sou uma empresa global, estou querendo vir para o Brasil, tenho bastante dinheiro em caixa, vamos fazer um negócio? Puxa vida, né? Eu sou uma empresa nacional que preciso competir hoje com os grandes players do mundial, preciso de dinheiro para ganhar escala e crescer. Então, vamos fazer negócio. Vamos fazer o seguinte, eu te vendo um pedaço da minha empresa, chutar aí 30%, e ano a ano você vai comprando mais um pedacinho até chegar o momento que você vai ter o controle acionário do nosso negócio. Bom negócio para você? Bom negócio. Bom negócio para mim? Fazer um contrato, assinamos, tal. Cheguei no Brasil através de uma participação acionária no grupo Pão de Açúcar. Só que uma empresa não negocia sozinha com uma outra empresa. As negociações têm um fator, que muitas vezes é o fator preponderante do sucesso ou do fracasso. As empresas negociam através de pessoas. Então, quem estava negociando esse acordo empresarial era Abílio Diniz, um dos ícones do nosso capitalismo, e do outro lado, o Jean Chaves, alguma coisa ali com um nome diferente. Negociaram, fizeram um acordo e estavam felizes para sempre, teoricamente, naquele momento, e naqueles momentos seguintes a essa negociação. Aqui vem, na realidade, uma das grandes essências do que a gente prega no nosso programa de negociação e que vem a partir dos estudos do programa de negociação da Escola de Harvard, que é a seguinte: toda negociação ela nasce a partir do quê? De um interesse. Toda negociação tem um interesse, e normalmente esse interesse é um interesse que vem refletido através daquela pessoa que está negociando. Então eu, quando estou negociando para a minha empresa, eu estou defendendo os interesses da minha empresa. Eu preciso comprar mais barato essa determinada matéria-prima porque o meu produto tem que ser mais econômico, eu preciso reduzir meus custos de produção. Eu estou fazendo o quê? Eu estou negociando através do interesse. O interesse da minha empresa de comprar mais barato. Então, o que o programa de Harvard prega e como a gente tem que qual a postura para a gente ter boas negociações? Primeiro, entender muito bem qual é esse teu interesse. Qual o seu interesse com a negociação? O que você quer dessa negociação? Qual o interesse da sua empresa? Qual o interesse do seu escritório? Qual o interesse do seu cliente? Está bem claro isso? Como se preparar bem para uma negociação? O que eu preciso fazer para me preparar bem? Como que eu consigo entender a negociação dentro de uma perspectiva construtiva, de criação de valor, e não só de partilha de valor? Como que a gente faz isso para distribuir mais valor para todos os participantes? E como que eu garanto que essa minha negociação, esse meu acordo empresarial vai ser frutífero ao longo do tempo? Como que eu garanto que a gente vai ter um futuro para as negociações? Se a gente parar para pensar, hoje eu estou negociando com você. Amanhã eu posso voltar a negociar com você de novo. Hoje a gente está aqui negociando determinados interesses. Talvez essa negociação eu me saia melhor do que você esperava. Mas daqui a um ano a gente pode negociar de novo. E no contexto empresarial a gente negocia praticamente diariamente, semanalmente, mensalmente com as mesmas pessoas. Então, se eu adotar uma postura muito agressiva e nociva àquela negociação, por mais que eu ganhe para a minha área específica, eu sou cara de compras e ganhei. Talvez lá na área da produção o resultado não seja tão efetivo. Talvez para a empresa como um todo o resultado não seja positivo. Então a gente precisa entender muitas vezes que o interesse que a gente tem, e o interesse, assim como a professora colocou há pouco aqui, via de regra é financeiro, mas não somente financeiro. Então muitas vezes o interesse, além de financeiro, ele pode ser o interesse numa questão de tempo. Eu estou negociando prazos, ou o meu cliente precisa de prazo. Estou negociando um processo que vai demorar muitos anos e o meu cliente não quer se dispor a demorar aquele tempo seguindo o rito normal.
Eu quero o quê? Eu quero que isso seja mais ágil, que isso seja mais dinâmico. Eu estou negociando interesses profissionais. Então, puxa vida, meu chefe chegou para mim e falou: Almir, se você conseguir reduzir as nossas compras em 10%, eu vou te dar um aumento. Ou você vai ser o meu próximo gerente. Nós estamos com uma vaga aberta, o João está se aposentando aí mês que vem, então você está na corrida. Opa, eu tenho interesse. Um interesse profissional, que pode ser pessoal, que pode ser financeiro. Eu tenho interesse muitas vezes moral, interesse ético, poder. Então, um bom negociador, ele começa a entender, né, quais são os meus interesses. E a grande pegadinha é, opa, qual que é o interesse dele? Será que eu consigo descobrir o interesse dele? Porque se eu descobrir o interesse dele, eu tenho uma grande vantagem competitiva na hora de negociar. Eu sei que se ele não conseguir fechar esse acordo, ele vai para a rua. Ele vai ser demitido. Então eu vou aproveitar agora que eu tenho essa informação e vou apertar ele o máximo possível. Ou, opa, eu sei que ele precisa disso, então vamos nos ajudar para que no futuro seja, melhores negociações. Então o grande desafio é, puxa vida, como estruturar melhores negociações a partir do momento que eu entendo o meu interesse. Então a gente tem hoje diversas técnicas para negociar melhor. Para negociar melhor, seja um conflito que eu tenho lá, estou vendo nosso colega da polícia, que eu tenho com um bandido numa situação de reféns. Eu tenho técnicas para negociar melhor o meu aluguel, talvez o proprietário de determinado imóvel. Eu tenho técnicas que podem ser utilizadas no escritório de contabilidade, quando quer negociar um novo contrato com um cliente, folha de pagamento ou algo parecido. Então, a ciência da negociação, que realmente é uma ciência, tem estudos sistemáticos já há muitos anos, ela desenvolveu diversas técnicas. Técnicas que são utilizadas na mediação, técnicas que são utilizadas na arbitragem. Já ouvimos falar aqui hoje cedo de rapport, de espelhamento, de você utilizar perguntas. Então são N técnicas que a gente pode utilizar para que esse processo da negociação seja um processo efetivo e um processo que dê resultado. E a negociação, se a gente parar para visualizar, é realmente um passo a passo. A negociação, ela nasce de um conflito. Nós temos um conflito. Eu preciso de algo, você tem esse algo para vender. Mas o que eu quero te pagar talvez não seja o que você queira receber. O meu cliente não está satisfeito e quer entrar na justiça contra TIM, porque a TIM não tem sinal decente e sempre atrapalha ele quando ele está fazendo negócios e não consegue falar com os clientes. Tem um conflito. Então a gente tem que primeiro entender, interesses, quais são esses conflitos, fazer um excelente dever de casa. Uma das grandes chaves do sucesso da negociação é, dentro de casa, você entender muito bem e fazer o seu dever de casa. O que é o seu dever de casa? Puxa vida, dentro da minha empresa, eu preciso comprar tecido da China, que a gente falava mais cedo. Eu preciso lá na China comprar tecido aqui para a fábrica da Dutarine, em Blumenau, que vem em rolos, e eles compram uma quantidade X. Para chegar nesse volume, eu preciso que o meu cara de marketing me diga, quais são as projeções de venda para os próximos 6 meses. Ele vai conversar com o cara do financeiro, a gente precisa fazer um estoque de tanto. Temos dinheiro? Temos dinheiro. O cara do financeiro vai, tudo bem, compra lá. Gente da logística, como é que a gente vai comprar isso? Se chegar aqui 300 containers de tecido, a gente vai ter espaço? Não vamos ter espaço, tem que vir de 10 em 10 toda semana. Então você vai negociando dentro de casa, faz o seu dever de casa, entende muito bem o que você precisa, daí põe na mão de alguém capacitado para negociar lá fora e comprar bem essa quantidade que você está esperando. O que a gente pode fazer? Puxa vida, com quem que eu vou negociar agora? Eu vou negociar com aquele advogado lá que tem fama de durão. Eu sei que ele gosta dele. Ele vem sempre com posições pesadas, sempre muito bem preparado, a gente sabe que é difícil negociar com ele. Então vamos estudar o nosso oponente. Vamos estudar a empresa com qual a gente vai negociar.
Como é que eles negociam? Eles negociam prazo? Não negociam prazo, mas são flexíveis em relação ao pagamento à vista. Talvez negociem desconto. Eles negociam logística. Então a gente tem que sempre olhar muito bem para ir preparado. Dentro de casa eu entendi o que eu quero, está muito transparente, sei com quem eu vou negociar e vou para a negociação. Daí que é a parte gostosa. Daí você vai sentar na mesa e vai negociar com aquela pessoa. Vamos conseguir? Não vamos conseguir? Tá indo bem, não está indo bem? Gerou conflito, gerou atrito. Puxa vida, estou vendo que hoje não vai dar nada certo, vamos sair, vamos tomar um café. Tem um grande banqueiro de investimento que perguntava para ele uma vez: qual o momento chave nas negociações? Essas negociações multimilionárias que você faz, comprar empresa, vender empresa. Ele falou: o momento chave da negociação é a hora de fazer xixi. Eu aprendi com o tempo que quando a gente está num momento de muito conflito, de muita discussão, eu peço para ir no banheiro fazer xixi. Chego no banheiro, fico 5 minutos, normalmente olhando para o espelho, tentando entender melhor o contexto daquele problema, e quando eu volto para a sala, é a hora que eu consigo converter a negociação. Então, a negociação tem uma dinâmica, e o legal dessa dinâmica da negociação é que ela é sempre diferente. A negociação sempre muda. Mudam as pessoas, mudam as empresas, muda o contexto, muda às vezes o produto, muda o preço, muda a qualidade. Negociamos, fomos bem, fechamos. Tudo certo? Certo. Então vamos fechar. Pão de açúcar e cassino. Vamos fazer o contrato. Fizemos o contrato, e daí aqui uma parte que às vezes somos negligentes e é onde acaba gerando muito problema. Contratos mal escritos, mal feitos e sem o correto detalhe. E vamos para a última etapa, que é implementar aquele processo. Outro momento que muitos problemas ocorrem. Mas tu prometeu me entregar isso aqui em 30 dias, já faz 45, eu estou com a minha fábrica quase parando, cadê a minha mercadoria? Você se comprometeu em fazer esse projeto até dia 15, hoje é dia 18 e você não terminou. Então, são etapas que querem que a gente acompanhe, que a gente estude, e que a gente efetivamente vá passo a passo fazendo boas negociações e sendo um melhor negociador. Então negociação dá para aprender? Dá para aprender. Mas dá para ser bom? Dá para ser bom. Só que com muita hora de voo. Negociação você tem que praticar. Você tem a técnica, tudo bem, mas se você não tiver a prática para colocar a técnica no dia a dia, você não vai conseguir sair do outro lado. E o que aconteceu? Muitas empresas acham que sabem negociar. A moda agora é os chamados BIDs, Request for Proposal, que é pedido de cotações e concorrência. Então, boa parte das grandes empresas se estruturou agora para fazer BID. Então, hoje em dia, para comprar papel higiênico, as empresas estão fazendo BID. O que é isso? Agora que a gente tem departamento de compra, tem compradores, nossos compradores são capacitados, a gente vai fazer concorrência. Então, a nossa concorrência é uma concorrência aberta para o mercado. A gente seleciona 4, 5, 6, 7 players grandes e vamos colocar para eles o que a gente quer e vamos ver quem oferece a melhor proposta. Teoricamente, é um cenário ideal para as empresas. Infelizmente, não tem sido. Vou pegar mais um exemplo aqui do Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar recentemente abriu uma concorrência para sua conta de publicidade. O que o Pão de Açúcar tem? O Pão de Açúcar tem uma agência interna, dentro de casa, que faz toda a publicidade que a gente vê em TV, jornalzinho. É tudo feito dentro de casa. Eles chamam de PA Publicidade. É uma pessoa jurídica, só que é do grupo. 240 funcionários que ficam em São Paulo e gerenciam uma verba de 200 milhões de reais. Ou seja, negócio dos sonhos, para muitas empresas e players nesse mercado de comunicação. O Pão de Açúcar chegou e falou: agora na nossa nova política, que a gente só está focando no varejo, em coisas que são prioritárias para a empresa, a gente não quer mais ter a PA Publicidade. Então estamos abrindo uma concorrência para o mercado, para quem quiser
a nossa conta de publicidade. Nossa conta de publicidade é uma conta de 200 milhões de reais. Só que quem levar a conta de publicidade leva os 240 funcionários. E não pode mandar ninguém embora. O que aconteceu? Os grandes grupos, não, eu quero, 200 milhões, eu quero. 7 grandes grupos globais, né, entraram no BID. Vamos participar. 3 fizeram uma conta e viram, essa conta não está fechando. Se eu tiver que assumir esses custos de 240 funcionários para ganhar o que eu vou ganhar com 200 milhões de verba, né, rapidamente, publicidade funciona assim: você gasta 200, ganha um troquinho de volta da onde você está anunciando, você tem um percentual de participação. Eles viram que a conta não fechava. 3 grandes grupos pularam fora. E daí começaram a criticar o modelo, né, criado pela empresa. Outro exemplo, mais prático. Empresa aqui de Curitiba, né, empresa do segmento de cosméticos, global, não vou citar o nome por questões éticas, né, abriu uma concorrência para a logística internacional. E um dos meus clientes na Curitiba era uma empresa de logística internacional. Vamos participar? Vamos participar. A conta de desembaraço aduaneiro. 80, 90 processos mês, uma conta que dá uns 400 mil reais ano. Que para o nosso cliente é um valor significativo. Nosso cliente é uma empresa de médio porte de segmento, que vem crescendo nos últimos anos. Saiu de 12, está com 45 funcionários, deve chegar a 70 funcionários nos próximos meses. Participamos do vídeo, eu participei ativamente junto com eles. Chegou a pessoa lá de compras, foi visitar a empresa, uma pessoa de compras e uma pessoa de logística internacional. Chegou, fizeram umas perguntas, fizemos a nossa apresentação, nos posicionamos, tentamos achar diferenciais, e depois descobrimos que acabaram fechando um player global do segmento, que tem empresas, escritórios no mundo todo. Éramos piores do que esse player? Tecnicamente, não. Mas, visualmente, né, uma visão de mercado, de você olhar um escritório bacana, de você imaginar que aquela empresa vai te atender melhor, porque era uma empresa global, foi aí que a gente perdeu. E isso que se questiona muito hoje em dia. Né? Por que a gente tem compradores que vão comprar algo que eles não entendem? Eles entendem de comprar. Mas, via de regra, o comprador, quando vai lá negociar um serviço numa área X, ele tem muito pouco conhecimento técnico daquela área X. E daí, esses bids, esses processos estruturados que as empresas têm feito, têm estimulado muitos participantes no seu dia a dia a participar dessas concorrências. Muita coisa pode dar errado numa negociação. Isso durante a negociação, eu não estou nem falando depois, que é o que acaba caindo no nosso processo de mediação e arbitragem. O que pode dar errado? Né? Pode dar errado a gente não adotar uma postura integrativa. Então, muitas vezes, via de regra, a negociação ela tinha uma visão de competição ou competir. Né? Hoje não, hoje nós temos que tentar ter uma visão mais integrativa. Né? Como que eu consigo integrar a minha empresa com a outra empresa, criar valor, sair com soluções criativas para que a gente gere negócios que sejam benéficos e mútuos para todos. Não ter muito claro o seu limite de negociação. O que é isso? Puxa vida, meu cliente quer ganhar 10. Tudo bem, eu sei quanto que ele quer. Mas se o cara oferecer 8, tá bom. Eu aceito. Mas de 6 para baixo eu não aceito de jeito nenhum. Então, ter muito claro desde o começo. Né? Quais são os seus limites? O que você espera dessa negociação? Seja recurso financeiro, seja tempo, seja prazo. Não se preparar, que nem a gente já comentou. Né? Chegar para uma negociação, tipo, essa aqui eu já fiz 97 mil vezes, vou lá fazer de novo. E daí surge alguma coisa nova no meio do caminho e você, não tinha pensado nisso. Podia ter antecipado isso. E você não se preparou muito bem. Não ter um BATNA, que a gente usa, que é uma técnica. O que é o BATNA? O BATNA é uma alternativa. Um exemplo. Comprei um Fusquinha. Isso é verídico.
na ilusão de que, pô, vou comprar e vou reformar. Comprei todo original, mas caindo aos pedaços. Tudo que está dentro dele é original, mas está caindo aos pedaços. Está lá parado na garagem faz um ano. Semana passada, minha esposa chega para mim: amor, tem uma novidade. O que foi aqui? Comprei um carro. Eu, que legal. E o teu fusquinha vai ser a entrada do carro. Eu, não sei, né? Quanto tem que dar? Tem que dar 5 mil de entrada. Eu falei, pô, você tá louca, né? Qual é a minha alternativa nessa negociação? Que provavelmente eu vou perder, né? Eu tenho uma alternativa, que é ficar com o fusquinha e pagar do meu bolso os 5 mil. Eu vou perder de qualquer jeito, né? Mas sempre pensar, puxa vida, se essa negociação não der certa, qual é a minha alternativa? O que eu faço se der tudo errado? Porque às vezes uma das grandes regras é melhor você não negociar do que você sair com um acordo que você não queria. Então, pô, falei do 10, do 8 e o cara ofereceu 5, então tá bom, não quero, muito obrigado, a gente volta a negociar numa outra oportunidade. Errar na ancoragem. O que é a ancoragem? É o primeiro momento, o momento que você joga o valor. Então a regra número 1 é: nunca joga o valor antes do teu parceiro. Deixa ele jogar o valor. Se você não conseguir, tenha muita certeza do valor que você vai jogar. Exemplo, um advogado trabalhista. Advogado trabalhista, por aqui, algum trabalhista? Advogado trabalhista. Tá, puxa vida, eu quero negociar um acordo com o meu cliente. Meu cliente quer 80. Eu vou pedir 350. Eu quero ganhar mais para o meu cliente. Tudo bem, é uma opção. Daí vem o segundo problema, que é errar o segundo movimento. Então, se você ancorou e você faz um movimento muito brusco nessa ancoragem, o que o cara está do outro lado vai pensar? Você queria 350? Você já baixou para 200? Né? Vou fazer a festa lá. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a zona, né, de acordo, que a gente chama, né, que é o escopo que a gente chama, ela, se a gente parar para ver, normalmente ela é muito ampla. E a gente erra muitas vezes nesses momentos de jogar um valor muito fora da realidade. Né? Então, muitas vezes, imaginar, puxa, que valor que eu cobro? Em alguns segmentos eu não consigo ir muito além. Falamos aqui hoje de mercado imobiliário. Eu não consigo cobrar um valor muito fora do valor de mercado. Então eu sei que aqui no bairro X o metro quadrado do imóvel é 2 mil. Não vou conseguir cobrar porque eu quero 4 mil no metro quadrado. Então também tentar sempre acompanhar os segmentos de mercado. Não tem equilíbrio emocional. Boa parte das negociações e dos conflitos ocorrem por problemas pessoais. Implicâncias. Não gosto mais dele, não quero mais fazer negócio, não quero mais ser sócio. Então, muitas vezes a gente olha que numa negociação, se a gente não tiver o controle emocional, a gente muitas vezes acaba perdendo a negociação porque a gente não soube se posicionar de uma forma equilibrada nesse processo. E nós latinos, assim como o professor colocou hoje cedo aqui, né, nós latinos gostamos do conflito, gostamos da briga, né, e ai, se eu puder dar uma canelada naquele cara depois. Agir impulsivamente. Então, a negociação é uma dança, é um jogo. Tem uma frase muito bacana que é interessante, né? A negociação é como se fosse uma cirurgia, onde o médico fala: devagar, estamos numa emergência. Então você tem que saber, né, acompanhar o fluxo, deixar muito claro o prazo que você tem para trabalhar aquela negociação e trabalhar dentro daquele prazo. Eu não posso deixar para negociar os 47 minutos do segundo tempo. Por quê? Porque provavelmente eu vou acabar cedendo demais. Ou vou acabar aceitando um acordo que ficou muito no final a nossa negociação. E subestimar a inteligência do outro. Não pense que o outro que está negociando ali com você não sabe o que está fazendo. Não, porque eu já tenho mais experiência, eu sei como é que é, eu já fiz isso 10 milhões de vezes, o cara acabou. Nunca subestime a inteligência do outro. Porque muitas vezes quando você chega numa postura muito, né, arrogante, é aí que você leva os bailes. E uma das regras, né,
de ouro, ser ético, né? Ser justo, não tentar passar a perna. Nada pior do que você acordar uma coisa e na hora de entregar outra. Nada pior do que você se comprometer com algo e não fazer aquilo. Isso gera o que a gente chama de negociação de resíduo, que é algo que vai atrapalhar a implementação do teu processo e muitas vezes as negociações futuras que você tem. Isso nos leva novamente ao nosso caso inicial. Então estava lá, Abílio Diniz, nosso francês, no Olof, ganhando mercado, crescendo, investindo. Até que em determinado momento, Abílio Diniz olhou e pensou: putz, daqui a um ano eles vão ter direito de comprar o último NAP que dá a totalidade acionária da empresa para eles. E, pô, eu não queria perder a minha empresa, né? A minha empresa. Eu criei essa empresa dentro da minha família, meu pai lá, cadendinha, né, com o mercadinho, e a gente foi crescendo. Então, tive uma ideia. Como as ações do Carrefour estão em baixo, eu vou comprar um pedaço do Carrefour Mundial através da nossa capitalização. Chegou lá para o Carrefour Mundial, lá na Bolsa da França, estamos fazendo uma oferta hostil de compra de vocês. Esqueceu um pequeno detalhe, gente. Esqueceu de falar com o sócio, dono de 48% da empresa na época. Não, mas vai ser bom para todo mundo, vai ser uma empresa gigante, global, a gente vai juntar operações, só sucesso, só felicidade. Falou para um cara que odeia, né? Falou para um torcedor do Figueirense que ele vai ter que começar a torcer para o Avaí, a partir de amanhã. O que aconteceu? Não, eu não quero fazer parte dessa tua loucura. Eu vou continuar seguindo o que está no nosso contrato. Daqui a um ano eu vou te dar tantos bilhões e vou assumir o controle acionário do mercado. Não. Ok, tiraram a proposta, não deu certo, e começaram um mega litígio empresarial. Um dos maiores, né, acho que da história recente do nosso país. 2 anos e meio de briga, se pegando, indo lá para Londres, melhores advogados, melhores bancas, arbitragem, não se acertava. Nesse meio tempo, Abílio Diniz fez o quê? Começou a pegar um pouco do dinheiro, começou a comprar ações da BR Foods, comprou um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho aqui, um pedacinho ali, conseguiu virar um dos acionistas mais relevantes. Com isso, conseguiu virar presidente do conselho. Daí briga de novo. Pô, mas como é que você vai ser presidente do conselho de uma empresa que fornece para o nosso mercado? Não está certo isso. Temos conflito de interesse. Escolha um ou outro. Eu não vou escolher porque esse mercado é meu e a outra empresa é minha, não quero meu dinheiro, faço o que eu quiser. Mais conflito, mais briga. Até que o Abílio Diniz chegou recentemente e chamou esse cidadão da foto, William Hurt, que é um dos papas da negociação. E daí eu perguntava para o professor, ele já fugiu, que eu fiquei com uma dúvida técnica, porque para mim ele estava numa posição de mediador. Só que como ele foi contratado pelo Pão de Açúcar, pelo Abílio, né, eu já não sei se ele, em vez de mediador, ele virou então conciliador. Fiquei nessa dúvida técnica agora, né, na hora que ela explicou um pouquinho melhor o conceito. Para mim é mediador, mas eu vou ficar então com o conciliador. Falou para ele: pô, me ajuda a resolver esse pepino aí, cara, por favor. Vai lá para os franceses lá e vamos acabar com essa briga que eu cansei. William Hurt, né, olhou para o problema, entendeu muito bem, esteve lá conversando, e acho que uma frase que está na revista Isto é Negócios aí dessa semana diz bem isso. A estratégia básica foi olhar para além das posições contrárias para entender os interesses em comum. Nesse caso, liberdade e dignidade. Ele entendeu, junto com a Abílio Diniz e junto com o Jean, o quê? Puxa vida, vamos ser livres. Nós queremos ser livres. Não quero mais esse rosto. Já estou em outra. E eu quero seguir tocando o mercado aqui do jeito que eu sempre quis. Criaram cláusulas super simples para acabar com o litígio.
Quais eram as cláusulas? Vamos trocar as tuas ações com direito a voto, amigo, por ações preferenciais, que você pode fazer o que quiser com ela, vender, né? Mas você já não vota mais, não faz parte mais do board da empresa. Vamos cancelar todos os litígios que a gente tem nas câmaras de arbitragem nos tribunais, e eu te libero da cláusula de não concorrência, já que você, teoricamente, vai estar no varejo, trabalhando com a BR Foods. Todo mundo feliz, todo mundo alegre, né? Um pipinaço de 2 anos e meio, que foi resolvido através do papel de um conciliador, né? E através do papel, né? Acho que da boa vontade dos executivos em estar, né, querendo resolver esse pipinaço. De novo, gente, entender os interesses. Quais são os teus interesses na negociação? Tentar descobrir o interesse do outro. Se preparar muito bem para a negociação. Estar bem, estar preparado. Ter muito claro o que você quer, seus limites, até onde você pode puxar, até onde você não pode puxar. Criar valor. Puxa vida, em vez de só dividir 20, vamos de alguma forma tentar criar 30. E daí a gente divide 30. Talvez eu fique com um pedacinho maior do bolo agora, mas aquele pedaço que você ia ganhar vai ser maior do que você ganharia se a gente só dividisse aquele pedacinho pequenininho do problema. E vamos garantir que as nossas negociações terão vida longa. Puxa vida, hoje estou negociando com você, você talvez ganhe, mas amanhã nós vamos negociar de novo. E daí, opa, acho que agora vai ser a vez de eu conquistar e ganhar um pouquinho mais. A gente aguarda então por algumas indagações ou questionamento que queiram fazer ao nosso ilustre palestrante. E, enquanto isso, eu já estou dizendo a satisfação de tê-lo como palestrante nessa tarde, porque, falando por mim, na qualidade de advogado, cada dia que se aprende mais um pouco, fica mais difícil desenvolver a nossa atividade. Negociar, considerando o prazo, quando quem diz o teu prazo, não é o caso do advogado, é o juiz que diz que tu tem 10 dias, tu tem 15 dias, tu tem 30 dias, é capaz da gente voltar e dizer, olha, não vai dar negócio. Mas, isso até conhecer alguém que sabe lidar com esse prazo. Agora nós já temos aqui, né, o doutor Almir, e evidentemente vamos aprender mais um pouco e incomodá-lo a vencer essa questão. Doutor, é o seguinte, temos aqui então uma questão que diz o seguinte, não tendo executividade os termos de negociação, o que a lei respalda numa negociação que não for cumprida? Isso, evidentemente, o senhor entendeu dentro do contexto da arbitragem, né, do amparo, de fechar os termos, né, os amparos legais, e como a doutora falou, então a negociação fica nesse contexto, fica aberta, e aí o questionante quer saber então como é que ficaria no momento em que a parte não cumprir com essa negociação. A gente tem, acho que um dos grandes desafios é a gente entender que, apesar de uma certa garantia jurídica, né, é muito complicado, é muito complexo para uma empresa enfrentar um processo. Tem muitas empresas que optam por não enfrentar um processo para não ter que passar por essa, aquela dor, digamos assim, de participar. Principalmente empresas de pequeno porte, né, empresas que não têm departamentos jurídicos estruturados, que não têm recurso para estar brigando. E o que a gente vê muito se promete, né, na hora da negociação, é muita promessa, e na hora da execução, né, e da entrega disso, realmente boa parte daquilo que era promessa acaba se perdendo ao longo do tempo. Então, um grande desafio, né, e, apesar de não ser advogado, eu vejo na prática, no dia a dia, é esse. Né? As empresas elas preferem tentar se acertar, ser mais flexível, aceitar o atraso, né? Muitas vezes não brigar, do que brigar
e acabar trabalhando num contexto de médio e longo prazo dentro da esfera jurídica. Assim como eu tenho acompanhado muito os meus clientes de logística internacional, e a gente vê muito isso fora, né, fora do país. Para o asiático, o contrato ele é um instrumento, né, nosso, né, um instrumento ocidental. Né, eles vão na confiança mesmo. Eles acabam fazendo contrato porque a gente pede para fazer contrato. A coisa deles é o comprometimento, né, e fazer aquilo acontecer. Não nos chegou mais questionamento. Eu vou aproveitar a oportunidade, a sabedoria do nosso palestrante, e indagá-lo de uma coisa. O senhor expôs no início da palestra que teve uma experiência em tentar dialogar com a OAB e ensinar a nós, advogados, a desenvolver técnicas para as negociações. Pergunto ao senhor, houve, após essa sua experiência, por não ser advogado, possibilidade de ter uma visão de que os advogados aprenderão realmente a negociar, posto que, na prática, o processo com o advogado só dificulta as coisas? O comum, principalmente para nós que estamos trabalhando nesse contexto de alavancamento da arbitragem, é que quando o advogado aparece, a coisa emperra, nada mais vai para frente. Né? Como é que o senhor vê essa situação, uma vez que teve a experiência de trabalhar com essa dinâmica de ensinar as técnicas, as boas técnicas de negociação para os advogados? A gente tem no curso um exercício que para mim ficou muito visível o desafio, né, de se trabalhar com vocês. A gente tem um exercício que é uma brincadeira, que é, na realidade, né, a gente coloca um determinado número de clipes em cima de uma mesa e a gente tem que ver quem consegue, né, pegar o maior número possível de clipes. E era muito visível em grupos, né, que a competitividade do advogado nesse exercício superava todos os demais, engenheiros, administradores. Eu já trabalhei com empresas de petróleo, eu já trabalhei com empresas técnicas, com empresa com cimenteira, com banco, e quem mais brigava nesse exercício eram, né, os nossos colegas. Por quê? Porque eu acho que é uma forma ainda, né, de se entender de competitividade. Né? Mas o legal calma gente, não é só a parte ruim. Né? O legal é que ao final do curso a gente via a mudança. Então, respondendo a tua pergunta, doutor, sim, a gente consegue trabalhar isso. Mas eu acho que parte dessa visão realmente de você buscar uma coisa mais, né, interativa e não tão distributiva. Porque hoje a nossa posição puxa, vamos brigar pelo nosso cliente, né? Vamos conseguir o máximo para o nosso cliente. E uma das coisas que a gente nota bastante, assim, quando a gente trabalha com bancos, eu até estive aqui agora recentemente trabalhando lá com o pessoal do Godinho Links, né, é que o advogado ele precisa desenvolver essa habilidade de negociar com os seus clientes. Né, com os seus clientes para conseguir os seus contratos. Esse primeiro momento é um momento que a gente vê ainda que a gente pode trabalhar muito, né, para negociar melhor com as empresas, entender como que as empresas estão se colocando, entender o que as empresas estão buscando dos seus fornecedores, para que a gente possa, quando estiver lá conversando com o departamento jurídico, por exemplo, da TIP, né, ver as técnicas para sair melhor numa negociação. A minha área é totalmente diferente de advogado, mas é a área contábil. Então a gente vê no nosso dia a dia que a gente tem desde clientes que são grandes, médios e pequenos, e nós estamos assim, dentro do conselho, quanto à Federação dos Contabilistas, a gente começar a
a colocar para os nossos colegas a fazer a negociação, e para isso está preparado, desde que seja pequenininho ou grande. E eu vi na tua explanação que seria a parte da preparação, do planejamento, que é o que nós fazemos. E a gente ensina os nossos clientes, desde aquele que agora o empreendedor individual, que nós somos obrigados a orientá-los desde o início, a estar sempre colocando as coisas no papel. Porque hoje a parte do fio de bigode muitas vezes não tem mais essa validade. E com isso a gente está conseguindo pegar aqueles pequenos e a fazer essas orientações. Eu sempre coloco assim, que tem que ter um mínimo de contabilidade para qualquer um, porque ali você tem a parte do planejamento, é uma área totalmente diferente da parte jurídica, mas nós vivemos com leis constantemente, onde que a gente tem prazos, que nem o doutor falou, a gente tem toda essa conciliação. E se a gente não nos prepararmos e nós não conseguirmos passar isso aos nossos clientes, a gente vê que aquele papel nosso, tanto dos advogados que nós estamos em conjunto com os nossos contadores, a gente não passa a essência da parte, ainda mais agora que nós estamos com todas as leis internacionais, que elas já estão atingindo até as empresas pequenas. Então, com isso tem que existir a parte da negociação, por um simples fato de você fazer uma venda, ou então uma negociação entre os sócios, que a gente, comum vezes acontece, principalmente com pequenas empresas, entre a família, aonde que quando um briga-se tudo, daí a gente tem que ser conciliador ali nessa situação. Eu acho que por isso que eu acho que é importante a gente ter esses seminários, né, que a gente vai aprendendo cada vez mais alguma coisa para que na nossa vida a gente vá para frente. Então eu acho que foi de bom o que você passou a gente em todas as áreas, no independente do que nós estamos escolhendo. Acho que só complementando aí, que a pessoa já está quase jogando a gente para fora da mesa, né? Ninguém quer brigar aí, não, só vai brigar uma na outra. Mas o interessante olhar é a técnica, né, da negociação. Essas técnicas, elas se aplicam à realidade de todos, né? A realidade do escritório, a realidade da banca, a realidade da empresa de pequeno porte, de médio porte. Porque se a gente parar para pensar, a gente negocia praticamente a mesma coisa que as grandes multinacionais, né? Negociamos prazo, produto, recurso. O que muda são as cifras, né? O valor, né? Mas as negociações do cara que vai estar comprando insumos para sua pizzaria, praticamente é a mesma negociação do cara que vai estar comprando produtos para sua siderúrgica. O que muda é os valores dos produtos, mas a técnica que a gente pode trabalhar e utilizar é a mesma. Então é muito importante a gente negociar melhor. Negociando melhor, a gente tem, né, digamos, acho que processos mais transparentes e mais claros. Tendo isso mais transparente e mais claro, né, dificilmente a gente vai ter aquele conflito lá na frente. E vai reduzir, de certa forma, o nível de atrito dentro das negociações.